Olá, meus irmãos e amigos, paz e bem a todos, é o pastor Esaú Neves e eu quero fazer esse vídeo com o tema Vida com Cristo ou Cristo que interfere? Observe comigo que nos últimos 25 anos o mundo tem mudado os princípios bíblicos, a razão da existência humana, a quem é Deus, a pessoa de Deus, qual é a função da morte da cruz, o fundamento de Cristo ter morrido na cruz para salvar o homem, qual é a relação do homem com o Espírito Santo, como é que o homem deve conduzir a sua vida terrena, que é a vida passageira. Então, assim sendo, o que acontece é que muitos lugares dividiram a Bíblia em teologias, em vez de ser teologia, a ciência de Deus. Alguns no seu ministério aderiram à teologia da prosperidade e, na verdade, a Bíblia fala muito sobre um Deus que prospera e prosperou os homens quando nós lemos a palavra, assim como ele deixa os pobres para ser cuidado por aqueles que ele prospera. Então, quando você olha para o princípio de um evangelho distorcido, nós vemos na teologia da prosperidade, por exemplo, que o ministério que só se concentra naquilo que a pessoa é o que ela possui. Que Deus é esse que te largou aonde você está e não te socorre. E com isso não ensinou a igreja a ter e a igreja a administrar, inclusive na vida dos outros, mesmo lendo o que Deus manda repartir sobre a vida de outros. Os membros que adquirem com essas pregações de ego, eles têm a dificuldade de repartir. Mas, por outro lado, também nós vemos que o evangelho então ficou assim. As pessoas vêm para essas teologias falsas ou parciais e conhecem, assim, entrega a sua vida a Jesus. Só que nós estamos pregando. Você tem que lutar, você tem que ser, e na verdade nós precisamos conhecer um evangelho que você entrega a vida ao Senhor, você nasce de novo, volta a ter ligação com o Criador, passa a ser uma criatura religada ao Criador, passa a ser filho de Deus, entende que é um novo céu, uma nova terra, essa terra vai se acabar, todos nós vamos morrer ou o arrebatamento ocorrerá, e assim sendo, nós vivemos, vamos dizer, uma vida espiritual buscando o aperfeiçoamento, a santificação e a pureza, e é lógico que buscamos o reino e a justiça, porque o pecado é a injustiça que separa o homem de Deus. Então nós buscamos a justiça, viver conforme a vontade de Deus, e ele prospera, ele abre porta, ele cura enfermidades daqueles que precocemente iam morrer, acrescenta anos de vida, coisa linda, os feitos desse Deus. Porém, com a teologia mudada, tipo que você entrega a sua vida ao Senhor, mas você tem que ser, você tem que ter tudo para depositar só nos pés de determinados personagens que furtaram posições ministeriais, porque um ungido não distorce, não mente e não faz virar heresia as coisas de Deus. Assim sendo, nós vemos as pessoas hoje, como elas estão correndo, e o pecado infiltrado dentro da igreja. Aí vamos falar de igrejas apostatadas, igrejas que simplesmente tornaram-se liberal, igrejas que não suportam a sã doutrina. Então, com isso, hoje as pessoas vão para a igreja, tipo assim, vão para levar os seus problemas a Deus. Só que eles querem continuar tendo o controle das suas vidas. Então Deus cura de uma decepção, por exemplo, afetiva. Daqui a pouco a pessoa está se dando a outro relacionamento, porque fala que tem que tentar, não consulta a Deus, não busca Deus, procura julgo desigual, daqui a pouco está sofrendo novamente. Nessas confusões teológicas entre dízimo é de Deus ou não é de Deus, falaremos disso outra hora, nós estamos vendo pessoas que estão patinando na sua vida financeira, mesmo dizimista, como não dizimista, até porque administração, não gastar naquilo que não é pão e tantas outras coisas, são princípios dados por Deus, princípios imutáveis. Então o que ocorre? Dentro da igreja, nós estamos num ciclo de pessoas que a hora que elas estão com problemas, elas simplesmente querem a interferência de Deus.
mas são um povo que na verdade não aceita viver o novo de Deus, a nova criatura de Deus, porque isso exigiria renúncia de muitos comportamentos, de muitos hábitos. Então, nós vemos hoje igrejas que aceitam comportamentos antibíblicos porque elas já estão na ideologia do inferno e dos homens. Mesmo com a Bíblia na mão, lutando para distorcer, vão em debates, como você vê aí nas redes sociais, passam vergonha, mas continuam falando, não, mas Deus me ama, mas Deus me ama. Deus amar é imutável o seu amor, mas ser juiz no fim é uma verdade também imutável. O que entender então? Você quer uma vida com Deus ou quer um Deus que você busca sempre na correria, sempre na dor, no sofrimento, na decepção, só para ele interferir naquilo, dar um norte para aquilo, ou uma situação provisória, a qual depois vai cair novamente na mesma situação. Entenda, por exemplo, que a maior parte dos evangélicos chega a um nível assim quase de 87% deles. O que está ocorrendo? Eles estão dentro da igreja. O casal, por exemplo, ele sabe que não deve brigar. Ele sabe que não deve discutir. Ele sabe que deve amar, respeitar a mulher como vaso mais frágil, o homem como um líder e não um machista, mas eles não cumprem aquilo que está lá por mandamento estabelecido para que tenha renascido um homem e uma mulher conforme da água e do Espírito, conforme os princípios do Cristo que morreu para nos dar vida abundante. Assim sendo, nós vemos igrejas enfermas, famílias problemáticas, aí com a negligência da palavra, com tanto a pouca aplicação, que hoje em dia a maior parte das igrejas trabalham com temas que quer direcionar o que vai se falar naquele lugar. Igrejas que não aceitam uma exortação, igreja que não aceita uma sã doutrina. Então é um povo que estão buscando a interferência de Deus. E quando você vai ver por conhecimento, a forma que estão perdidos e etc., eles não têm vida com Deus. Eles não vivem para Deus. Eles não vivem em Deus. É tempo de você pensar. Você quer um Deus que interfere ou você quer um Deus que habita em você? Você quer um Deus que interfere ou um Deus que conduza seus passos? Um Deus que pela palavra você aprenda a colocar cada departamento do seu existir conforme a vontade dele. Pensa nisso e eu faço a minha oração. Pai eterno, nós temos sofrido tanto nessa terra, tantos problemas, e quanto mais, Senhor, o fim dos tempos se aproxima, maiores complexidades têm surgido. Nós sabemos que nos momentos tensos de complexidade e injustiça, como Paulo falou, nós podemos tudo no Senhor que nos fortalece. Mas nos ajuda, Pai, através de Jesus Cristo. Perdoa nossos pecados, nossas falhas na aplicação de aprender a palavra, viver a palavra e conquistar através da palavra. Em nome de Jesus, Espírito Santo, perdoa aquilo que nós barramos, extinguimos o teu Espírito não obedecendo, seja por ignorância ou seja por teimosia ou rebelião. Pai, eu sei que o Senhor é Deus de oportunidade e eu quero te agradecer, porque esse vídeo abrirá os olhos do nosso entendimento, em nome de Jesus.